Como seria incrível poder testemunhar pessoalmente a sala do trono de Deus, não é mesmo? Neste vídeo, mergulhamos nas visões de 3 homens abençoados que tiveram o privilégio de contemplar essa grandiosidade celestial: João, Ezequiel e Isaías. Cada um deles teve uma experiência única e transformadora diante do trono de Deus. Ao ouvir essas histórias, é impossível não sentir uma inquietação curiosa dentro de nós. Queremos saber como era a aparência dessa sala do trono, o que acontecia lá dentro, quem estava presente e quais eram as reações desses homens diante de tamanha majestade divina. Essas visões transcendem o tempo e nos permitem vislumbrar um vislumbre do infinito, nos conectando com a realidade espiritual que está além do que os olhos podem ver. Ao ouvir João descrever a porta aberta no céu, a voz como uma trombeta chamando-o para subir e testemunhar os eventos futuros, sentimos uma pontinha de emoção e curiosidade. O que será que João presenciou dentro da sala do trono? Ezequiel, por sua vez, nos leva a uma jornada profunda em sua visão do trono de Deus. Ele descreve seres viventes com características inimagináveis e a manifestação da glória divina, representada por um brilho intenso e um vento poderoso. Sua experiência nos faz refletir sobre a magnitude da presença de Deus e a necessidade de temê-lo com reverência. E quando nos deparamos com a visão de Isaías, somos confrontados com a santidade de Deus de uma maneira avassaladora. Sua resposta imediata é uma sensação de total inadequação e arrependimento diante da pureza divina. O toque purificador dos serafins em seus lábios nos mostra que, na presença de Deus, somos confrontados com nossa própria pecaminosidade e necessidade de purificação. Através dessas visões, podemos captar apenas um vislumbre da glória, poder e santidade do nosso Deus. E é por isso que convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta espiritual. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum detalhe dessa exploração fascinante e compartilhe este vídeo com todos aqueles que também anseiam por conhecer mais sobre a sala do trono de Deus. Então prepare-se para ser cativado, maravilhado e desafiado por essas experiências surpreendentes. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas visões de João, Ezequiel e Isaías e adentramos a sala do trono de Deus. Está preparado para essa jornada incrível? Então vamos começar. Ao adentrarmos a sala do trono de Deus através das visões de João, Ezequiel e Isaías, somos transportados para além das limitações do tempo e espaço. Essas experiências nos convidam a refletir sobre a grandiosidade e a santidade do nosso Criador, despertando em nós uma profunda reverência e adoração. Ao acompanharmos João, somos levados a contemplar a cena espetacular de um trono celestial, resplandecente em cores e rodeado por uma aura de glória. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: "Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas." Imediatamente eu me achei em espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aparência semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo esmeralda circundava o trono. Apocalipse 4, versículos 1 a 3. A presença de Deus se manifesta de forma majestosa e imponente, deixando João maravilhado e extasiado diante do que seus olhos testemunham. O trono é o ponto central dessa visão, onde toda a atenção se concentra. Ele é descrito como o epicentro da soberania divina, um símbolo poderoso que representa não apenas a presença de Deus, mas também o seu reinado legítimo e o seu direito de julgar. Enquanto João descreve as maravilhas ao redor do trono, ele destaca a figura daquele que está assentado nele. Aquele que é semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, cercado por um arco-íris resplandecente, simbolizando a aliança de Deus com a humanidade. A visão é de uma beleza indescritível, que transcende qualquer conceito humano. Nesse momento, somos convidados a refletir sobre a grandiosidade de Deus e a sua natureza incomparável. Essa visão nos lembra que o Criador dos céus e da terra está acima de tudo e que sua presença no trono é um lembrete poderoso de sua soberania e autoridade. É uma oportunidade para reconhecermos a nossa pequenez diante dele e rendermos nossa adoração sincera. Em seguida, Ezequiel nos guia por uma visão repleta de simbolismos e imagens impressionantes. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus,
e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, que foi no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, e um fogo revolvendo-se a si mesmo, e um resplendor ao redor. E do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de electro. E do meio dele saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua semelhança. Tinham a semelhança de homem. Ezequiel 1, versículos 1 a 5. Os seres viventes com suas múltiplas asas e olhos nos lembram da magnitude e onisciência de Deus. Ezequiel descreve esses seres como criaturas extraordinárias, cujas asas se tocam e cujos olhos estão em todas as direções. Essa imagem nos leva a refletir sobre a imensidão do conhecimento divino e a sua presença constante em todas as coisas. Enquanto Ezequiel descreve a visão do trono de Deus, ele também nos apresenta os elementos que o cercam. Trovões, relâmpagos e vozes que ecoam demonstram a manifestação poderosa e impressionante do trono divino. Esses fenômenos naturais são símbolos da santidade e do poder do Altíssimo, deixando-nos maravilhados e humildes diante da grandiosidade de Deus. Ao acompanharmos Ezequiel nessa visão, somos convidados a contemplar a magnitude e a transcendência do nosso Criador. Essa experiência nos desafia a reconhecer a sua soberania e a buscar uma conexão mais profunda com Ele. É uma oportunidade para refletir sobre a santidade de Deus e a sua presença ativa em nossas vidas. Por fim, nos encontramos diante da visão impactante de Isaías. Ao se aproximar da santidade de Deus, Isaías se reconhece como um pecador diante da pureza absoluta do Senhor. Sua experiência nos lembra da nossa necessidade constante de purificação e da maravilhosa graça que nos é oferecida. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Isaías 6, versículos 1 a 4. Isaías relata que, ao testemunhar a grandiosidade do trono divino, ele sentiu-se arrasado pela consciência de suas próprias impurezas. Ele clama: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Nesse momento, somos levados a refletir sobre a nossa própria natureza pecaminosa e a necessidade de purificação diante da santidade de Deus. No entanto, a visão de Isaías não termina em desespero, mas em esperança. Um dos serafins voa em sua direção com uma brasa viva do altar e toca seus lábios, simbolizando a purificação e o perdão dos pecados. Isaías é restaurado e transformado por essa experiência de graça divina. Essa visão de Isaías nos ensina que, apesar de nossas imperfeições, Deus nos oferece sua graça redentora e purificadora. Somos convidados a reconhecer nossas fraquezas e a nos render diante do Senhor, confiando em sua misericórdia e perdão. É uma oportunidade para renovar nossa fé e buscar uma vida de santidade em comunhão com o Criador. Essas visões nos desafiam a refletir sobre a nossa própria vida e nossa postura diante de Deus. Elas nos convidam a buscar uma vida de adoração, humildade e reverência, reconhecendo a grandeza e a santidade do nosso Deus. Agora convido você a se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo inspirador e compartilhar este vídeo com todos aqueles que desejam conhecer mais sobre os homens que tiveram o privilégio de ver o trono de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.